Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Bem, antes de começar, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiramente, existem diferentes raças de lobisomem, caso você não saiba. E segundamente, eu só estou contando este relato porque eu sei que o Fael vai tratar o meu relato com muito respeito. Boa noite, Elite Oculta. Neste relato, serei chamada pelo nome fictício de Laura. Não importa onde moro. Na verdade, eu venho contar um pouco da minha história. A minha mãe começou a trabalhar com 18 anos. Ela trabalhava em fazendas como dona de casa. E por azar, a minha mãe acabou indo para a fazenda do seu ex-marido. O seu ex-marido era um mimado, nojento, hipócrita, era um idiota. O meu pai tinha 30 anos nessa altura. E eles casaram-se, infelizmente. Ele deixou de trabalhar, virou bêbado e começou a trair a minha mãe. E assim, dormia com outras mulheres. A minha mãe desconfiava, mas quando teve certeza, ela logo pediu o divórcio. Bem, a minha mãe ficou muito mal. Entrou em depressão e passou a viver na casa da minha avó. Nessa altura, ela estava com seus 25 anos. E eu ainda não tinha nascido, pois ela estava grávida de mim. Ela passou a trabalhar num bar e não ganhava muito. Porém, ela conseguia arranjar comida para ela. Um homem por volta dos 30 anos de idade frequentava aquele bar. Então, a minha mãe se sentia atraída por ele. Ele era alto, olhos verdes e cabelo castanho. O turno da minha mãe acabava entre 23 horas da noite. E naquela noite, ela se preparava para sair. E quando saiu, encontrou tal homem. Bem, ela ficou envergonhada, pois o homem, que se chamava Rui, começou a conversar com ela. E assim, foi a acompanhando até em casa. Depois disso, a saída deles passaram a ser regulares. E os dois começaram a namorar. Bem, a minha mãe se sentia feliz, pois o Rui conseguia fazê-la sentir amada em vez de usada. Neste tempo, eu já havia nascido. E logo depois da maternidade, a minha mãe retornou para o bar. O Rui voltou a encontrá-la e os dois oficializaram um namoro. Bem,
Com o tempo, eles transavam loucamente, pois o Rui sabia como dar prazer para uma mulher. O Rui tinha uma fazenda, e daí os dois passaram a viver juntos. Os vizinhos eram simpáticos e acolhedores. E a primeira coisa que os vizinhos contaram para minha mãe foi os rumores sobre um lobisomem que vivia ali pelas matas. Bem, a minha mãe não acreditou muito. Mas poucos dias depois, começaram a ocorrer ataques nas fazendas. E todos os vizinhos diziam que era o lobisomem. Certa noite, a minha mãe acordou por causa dos barulhos, que parecia vir do seu quintal. Ela pegou uma espingarda e uma lanterna e olhou pela janela. E foi aí que ela viu o Rui no chão. Ele gritava e rosnava de dor. O seu corpo ficou coberto por pelos negros e os olhos amarelos brilhantes, como os olhos do diabo. A criatura que o Rui se transformou tinha por volta de 2 metros de altura. A minha mãe, com muito medo, ligou para a polícia, mas não mencionou o nome do seu namorado. Quando a polícia chegou, ele já tinha escapado. E a partir daí, a minha mãe entrou em choque. Passou a ter síndrome do pânico e tinha medo até de andar dentro de casa. Bem, já haviam se passado 2 dias e nada do Rui aparecer. E no terceiro dia, ele chegou por volta das 8 da manhã. Ele chamou a minha mãe pelo lado de fora da casa da fazenda. Então, a minha mãe pegou a espingarda. Enquanto isso, fazia uma oração. O silêncio reinava na casa, até que ela, com uma voz assustada, disse: "O que você quer, Rui?" Bem, ele pediu que ela abaixasse a arma e começou a explicar-lhe. Ele contou para ela que era um lobisomem. Bem, eu não sei como a minha mãe teve coragem, mas mesmo assim, ela continuou com ele. Ela se engravidou do Rui e tiveram o meu irmão. A minha mãe sabia que o meu irmão poderia ser um lobisomem também, mas mesmo assim, não deixou de amá-lo. E a partir daqui, eu vou contar a história do meu irmão. Bem, darei a ele o nome fictício de José. O José é um lobisomem. Ele nasceu lobisomem puro, porém, devido a uma mutação cromossômica aleatória, ele pode retornar à forma humana quando quiser, mas não tem o controle total sobre o processo de metamorfose, principalmente se ele for instigado ao ódio. Bem, ele é um lupino do tipo Oiruas, que consegue manter a racionalidade em forma de lobo. Bem, existem diferentes raças de lobisomem. Vocês podem pesquisar na internet ou em livros. O meu padrasto, o Rui, que eu considero como meu pai biológico, ele sempre foi bastante presente na minha vida, mesmo como lobisomem. Já o meu irmão sofreu a sua primeira transformação aos 14 anos. E segundo o meu irmão José, há muitas vantagens de ser um lobisomem. Ele tem uma melhor visão, melhor olfato, melhor audição e mais resistência. Consegue correr mais rápido. Bem, acho que eu não preciso continuar, pois também há as suas desvantagens, como por exemplo, ele pode machucar alguém que ama e também ser perseguido pelo Descobre. Mas isso ficará para um outro relato. Boa noite. Boa noite.
eu sou do interior do Ceará, do município de Pedra Branca. E o que eu passei foi a pior coisa que me ocorreu em 25 anos de idade. E é um fato que nunca me saiu da mente. Bem, o ocorrido foi em 2018, na virada do ano, onde eu passava com amigos e famílias na rua de casa. Quando a bebida acabou, os meus pais falaram que já era muito tarde, e no dia seguinte a gente continuava a beber. Ou então deixar para beber em outro forró, pois faltava pouco para a meia-noite, que era a hora dos fogos, e ele queria toda a família reunida. Bem, eu não o contestei. Saí do carro e fui para dentro de casa. E os meus familiares estavam no quintal bebendo. Em seguida, havia chegado uns primos e um tio de São Paulo. E junto com um dos meus tios veio seu patrão, um homem magro, feio e com aparência diabólica. As crianças estavam todas com medo deste homem. Eu olhei atentamente para ele, que observava as crianças. Então, o homem logo desviou a sua atenção para a minha esposa. Ela estava grávida de gêmeos. Ele olhou para a minha mulher e perguntou se podia tocar em sua barriga. Bem, eu logo entrei no meio da conversa e falei que não. Perguntei se ele estava louco de querer alisar minha esposa. Os meus tios, sabendo que eu sou muito explosivo, já chamou o rapaz. E já explicou para ele que aqui não é como lá onde ele morava. E que também as pessoas da minha família eram muito bravas. Bem, o rapaz não falou nada. Bem, e já chegando a hora da virada do ano, eu notei que aquele rapaz havia sumido. Então, eu disse para as crianças que eram hora de dormir. Coloquei as crianças no quarto e pedi para elas trancarem a porta por dentro. E alguns minutos depois, após a virada do ano, começou uma grande chuva. E quando a chuva deu uma estiada, saímos para comprar bebidas, eu, a minha prima e o seu marido. O marido da minha prima logo me disse para que eu tomasse cuidado com aquele homem, pois lá na Bahia havia relatos que ele virava bicho. E eu disse para o meu amigo que notei o olhar dele, que era muito diabólico. Bem, em seguida chegamos em um bar que ficava a 2 quilômetros de casa, e estava muito escuro, pois devido à forte chuva, a luz havia ido embora naquele quarteirão. Quando viramos na próxima esquina, havia uma igreja. E naquela igreja ainda havia luz, pois a cruz no seu alto estava contornada por um pisca-pisca de Natal, que as pessoas ainda não haviam tirado. E por aquela pouca luz, eu pude ver um ser alto e negro, de cabeça baixa, e muito estranho. Eu senti uma grande dor no peito, e disse para o meu primo para irmos logo, pois eu queria ver a minha mulher e os meus filhos. Bem, como havia acabado de chover, e as ruas ainda estavam alagadas, viemos devagar. Passamos no bar rapidamente, pegamos as bebidas e fomos de volta para casa. Quando voltávamos, eu notei que aquele ser nos seguia sorrateiramente. E quando chegamos na estradinha de terra, ele nos acompanhava pelo mato do lado da estrada. Bem, enfim chegamos em casa, e quando chegamos, quase todos já dormiam. Levei a bebida e continuei a beber com mais 5 primos e 3 colegas de infância. Fechei toda a casa e ficamos ali no fundo. Peguei a minha pistola e coloquei na cintura, e a cobri com a minha camisa.
E então voltei para beber. Beirando às 3 da manhã, ouvimos um gemido grosso, como se fosse um porco do mato. E logo, um fedor de carniça tomou conta do ambiente. Do lado da minha casa havia um pequeno sítio de frutas e capim. Então, subi na varanda da casa e vi que aquele ser estava ali. Desci rapidamente e falei com os meus primos e com os meus amigos. Eles subiram na varanda e também viram aquele ser. Mas até então, eles achavam que era um javali. Ou um porco muito grande. Os meus primos se armaram com paus e facas, e as mulheres correram para dentro de casa. Um dos meus primos jogou uma garrafa de cerveja vazia na direção daquele animal. E foi aí que veio uma risada horrível. E em seguida, um berro de estrondar tudo em volta. Até o meu pai, que estava dormindo, se levantou e veio ver o que estava acontecendo. Assim que o meu pai chegou ali na varanda, ele ficou todo arrepiado com o que via. E naquele mesmo instante, ele começou a orar. A criatura se enfureceu e pulou o muro de nossa casa. Para nossa sorte, ali no muro havia cerca elétrica. Pois como ficava um terreno baldio do lado, colocamos a cerca para nossa proteção. A criatura ficou ali tomando choque. Aproveitei a brecha e disparei 2 vezes contra a coisa. Aquele lobisomem gritava e dava um berro horrível de dor. Depois de uns 20 segundos, houve uma explosão e a criatura caiu no chão. Neste momento, aquela coisa começou a tomar a forma humana. E foi neste momento que o meu tio chegou. E ele pôde ver que aquela criatura tomava a forma do seu patrão. Meu tio, muito apavorado e com muito medo, pediu que nós o ajudassem a socorrê-lo. Mas o meu pai queria tacar fogo naquela criatura, pois aquilo poderia voltar e tentar matar todos nós. O meu tio queria ajudar aquele homem, afinal ele era o seu patrão. Mas os meus primos, o meu pai, os meus amigos, todos nós que presenciamos que aquela coisa era um ser do inferno, queríamos matá-lo. Então, mesmo a contragosto do meu tio, colocamos fogo no corpo daquele homem. E no outro dia, dizemos para a polícia que havia sido um acidente com a cerca elétrica. E como na nossa região ninguém conhecia aquele cara, o caso ficou por isso mesmo. Bem, até hoje eu tenho um dos dentes daquela fera, que caiu no chão. Este é o meu relato, e é real. Boa noite.